Olá! Aqui estamos de novo. Eu sou o Luffy Steffen e estou aqui com vocês para comentar Plumas e Paetês. Isso mesmo. Naftaluf em tempos de 2025. Saem Teresa e Eloá, entram Marcela e Amanda. Saem Sônia e Cláudio, entram Nadir e Jorginho. Sai Gilberto Braga com a colaboração de Leonor Báceres e entra Cassiano Gabus Mendes, depois completado por Silvio de Abreu. Olha essa salada, né? Mas é isso, minha gente. Para quem acompanha aqui o canal, a gente vinha, né, enfim, acompanhando Corpo a Corpo, né, novela que passou a ser reprisada no Viva desde junho do ano passado, né, e terminou agora em meados de janeiro. E em seu lugar entrou Plumas e Paetês. A gente fez bastante vídeo aqui no canal sobre Corpo a Corpo, acabou virando uma mania, né? As pessoas queriam que eu... Tinha gente pedindo para eu fazer vídeos semanais comentando Corpo a Corpo, mas eu hesitei e não fiz isso. Fiz alguns vídeos pontuais e para encerrar a reprise fiz um vídeo especialíssimo na semana passada com meu amigo e colega Nilson Xavier, onde nós dois debatemos, né, o saldo final de Corpo a Corpo. Inclusive lá a gente disse que a gente volta a fazer vídeos juntos daqui a 8 meses, quando acabar a reprise de Plumas e Paetês no Vivo, e a gente faz um vídeo também sobre isso. Mas enquanto isso não ocorre, eu resolvi fazer um vídeo sobre essas primeiras 2 semanas de Plumas e Paetês. Então, estou aqui para isso. Vamos começar então, Plumas e Paetês. E eu até fiz um visual, né, a lá as moçoilas e beldades que aparecem na abertura de Plumas e Paetês, que eu acho um luxo. Então vamos lá. Pois é, minha gente, mas antes da gente embarcar em Plumas e Paetês, peço que vocês se inscrevam no meu canal. Quem já não tiver inscrito, se inscreva agora. Ativem o sininho para ouvir os novos vídeos, encontrar os novos vídeos, receber os novos vídeos. Comentem, façam comentários. Aliás, eu estou botando em dia os comentários do canal. Quem andou comentando em qualquer vídeo aqui do meu canal nos últimos 2 anos, acho que vocês também recebem um aviso, né? Quando eu comento de volta. Acho que sim, porque eu andei respondendo nos comentários super antigos, e aí as pessoas, algumas responderam de volta, então acho que vocês ficam sabendo, né? Então atualizem-se, porque o canal está sendo atualizado, e depois desse vídeo, em breve eu volto retomando os fragmentos, né? Minha heróica e mesopotâmica missão dos fragmentos, e também os mutirões de novela, que eu estou prometendo fazer desde o Bem Amado, depois eu explico o que é isso, para quem não sabe, e as minisséries, que eu comecei ano passado com Avenida Paulista. Então em breve voltaremos. Mas agora vamos para Plumas e Paetês. Para começar, falando da memória afetiva, o que foi Plumas e Paetês para mim na minha vida? Bom, antes de mais nada eu estou cantando Plumas e Paetês, Plumas e Paetês, porque na minha memória de criança, é engraçado como a gente às vezes, a gente tem certeza de lembrar de uma coisa e na verdade foi delírio nosso, né? Principalmente quando a gente é criança, aí a gente cresce e vai confirmar aquela lembrança e fala, não, mas não era isso, eu que viajei na época porque era criança, delirei. Então, no meu caso, eu tinha certeza que a novela, que a música de abertura, cantada pelo Ronaldo Rezedá, tinha um momento que ele falava Plumas e Paetês, Plumas e Paetês. Inclusive eu achava na minha cabeça, na minha memória delirante, que as vinhetas de intervalo eram assim, né? Como se fosse, estamos apresentando Plumas e Paetês. Enfim, não é nada disso, claro, nem tem essa expressão na música, né? Mas enfim, eu me lembro quando essa novela estreou, em setembro de 80, eu tinha acabado de completar 5 anos de idade, estudava à tarde, claro, e quando eu voltava para casa, eu lembro que aquele período 80, 81, chegava em casa, assistia Sítio do Capão Amarelo, que estava passando no horário que seria depois de Malhação, sei lá. Aí vinha a novela das 6, que eu nunca via, não gostava, né? Naquele momento era o quê? Três Marias, enfim. Então eu ia brincar, fazer alguma coisa, sei lá. E aí a novela das 7 eu gostava de ver, uma novela que eu gostava. Eu sempre gostei mais das novelas das 7, né? E aí eu lembro, tem alguns flashes de ver Plumas e Paetês naquela época, 80, 81, né? Aquela coisa toda. Então eu lembro da novela na época, assim, alguma coisa, né? Depois a novela foi reprisada durante o ano de 83, né? De janeiro a setembro de 83, se eu não me engano. E eu continuava estudando à tarde. Aí eu devo ter pego alguma coisa da reprise em janeiro e fevereiro daquele ano, né? Porque eu lembro que o ano letivo começava em março naquela época, né? Não era em fevereiro, geralmente era em março. E em julho, as férias de julho. Então eu devo ter visto coisas, eu lembro alguns flashes também de eu vendo Plumas e Paetês à tarde, no começo da reprise e em julho, né? Porque depois a reprise terminou acho que em setembro. Inclusive, vale dizer que Guerra dos Sexos, né, a novela que estava no ar naquele momento em 83, às 7 da noite, escrita pelo Silvio de Abreu,
ele fez uma brincadeira de metalinguagem com ele próprio, né? Já que o Silvio de Abreu completou a novela Plumas e Paetês, né? Porque o Cassiano Gabus Mendes teve que se ausentar. E aí na novela Guerra dos Sexos, como na época da novela estava passando Plumas e Paetês à tarde, a personagem Nieta da Yara Amaral, ela assistia Plumas e Paetês à tarde, né? E ela fazia alguns comentários, falava, não, mas esse Jorginho é muito safado, mas isso, mas aquilo. Ela comentava de Plumas e Paetês que estava passando à tarde, então é engraçado, né? Isso, inclusive, recentemente, quando eu revi Guerra dos Sexos no Globoplay, eu vi várias cenas da Nieta falando isso, eu nem lembrava que ela fazia comentários sobre Plumas e Paetês. Então eu tenho uma memória de Plumas e Paetês, e nos anos 2000 existiam alguns capítulos de Plumas e Paetês que circulavam por aí. Se eu não me engano, eles eram do GNT de Portugal, alguém tinha gravado. Acho até que existia um resumo de Plumas e Paetês com 10 DVDs, mas pra mim, eu lembro que eu tinha um DVD, alguém me deu um DVD, que acho que tinha o último capítulo, o primeiro, sei lá. Eu não lembro direito, mas eu vi alguma coisa de Plumas e Paetês também nos anos 2000. Mas de qualquer forma, agora que a novela tá aí como mando figurino na íntegra, resolvi assistir. E qual não foi minha surpresa ao gostar da novela? Estou gostando, pelo menos essas 2 primeiras semanas, né? Resta saber o que vai acontecer depois, se eu vou continuar gostando, né? Porque a gente tem visto seguidamente, como muitas novelas antigas que a gente vê agora na Globoplay, no Viva, descobrimos então que tem barrigas, né? Todas têm, quase todas. Acho que a única novela que não tem barriga de jeito nenhum, acho que é Vale Tudo. Acho que é a única, né? A original, é claro. Porque essa nova versão, nem vamos falar sobre isso. Então, Plumas e Paetês pode ser que eu me decepcione depois, né? Mas antes da gente chegar nessa decepção, vamos então começar fazendo aquilo que eu sempre faço, que é lendo a minha eterna bíblia de cabeceira, telenovela brasileira Memória, do Ismael Fernandes. A minha edição é de 87, com o Tarcísio Meira em Roda de Fogo na capa. Vamos ver o que Ismael Fernandes falou sobre Plumas e Paetês. O mundo das manequins, através de uma agência de modelos e uma firma de confecções. Era também a história de Marcela Savala, que troca de identidade para poder dar melhor proteção à filha. Mas o envolvimento com 2 homens, Edgar, Cláudio e Renato Wilker, consegue criar o clima perfeito para um final trágico. Cassiano Gabus Mendes voltava a apresentar o seu mesmo universo ensolarado, só que desta vez o cenário era São Paulo, com maravilhosos edifícios rodeados por extensas piscinas. Sua espinha dorsal, a história de Marcela, era um plágio de uma velha novela da Tupi, A Intrusa, que contava exatamente a mesma história. Entretanto, o seu maior charme foi reunir a dupla Eva Vilma e John Herbert, do antigo Alô Doçura, que ele mesmo, Cassiano, escrevia e dirigia na Sempre Escola TV Tupi. Um grande destaque foi o trabalho de Lúcia Alves como Veroca, que acabou chamando a atenção sobre si de todo o elenco superestelar. E o envolvimento de Rebeca, Eva Vilma, com seu empregado Gino Paulo Goulart, um italiano romântico. Cassiano não terminaria de escrever a novela por enfermidade. Seria substituído eficazmente por Silvio de Abreu. Rede Globo, 7 da noite, de 8 de setembro de 80 a 25 de abril de 81. Quer dizer, uma novela grande, né? Ficou praticamente 8 meses no ar, um tamanho grande, principalmente para uma novela da 7, né? Que na época as novelas da 7 costumavam ser um pouco mais curtas, inclusive, né? Bom, de cara a gente pensa, o que é essa intrusa que ele fala aqui, né? Então vamos ver no mesmo livro do Ismael, o que foi essa novela A Intrusa. A Intrusa, novela de Geraldo Vietri, baseada no romance de William Irish. Elenco: Diniz Fati, Hélio Souto, José Paris, Nora Fontes, Ademir Rocha e Machadinho, só. Ellen, Diniz Fati, se infiltra em família milionária usando a identidade de outra mulher, Patrícia. Sua posição de intrusa será flagrada quando um caso de amor nasce entre ela e Bill, Hélio Souto. A novela teve 20 capítulos, é uma mini novela, né? E trouxe alguma modernização em termos de imagem, procurando se aproximar da cinematografia. Era a segunda vez que a história de William Irish era apresentada. A primeira, em mini-novela, 2 capítulos por semana, com Rita Cleus e Tarcísio Meira. E segundo consta, essa versão foi em 62, né, ainda antes das novelas ficarem diárias. Né. Serviu também para o ponto de partida de Plumas e Paetês. TV Tupi, 7 da noite, de 26 de fevereiro a 23 de março de 67. Quer dizer que 13 anos depois, o plot voltava ao ar no mesmo horário, só que em outra emissora, né, num outro contexto, mas o ponto de partida era exatamente o mesmo. Mas aí eu fiquei me perguntando, bom, mas como que é a obra original desse tal William Irish? Bom, gente, esse tal William Irish, na verdade, é um dos grandes romancistas americanos do século XX, né?
William Irish era um pseudônimo que ele usava às vezes. Na verdade, o nome oficial do escritor é Cornell Woolrich. Né? É quase um anagrama, né? Não chega a ser, mas Cornell Woolrich virava William Irish em alguns romances, né? Assinava algumas obras com esse pseudônimo. O original, I Married a Dead Man, foi publicado em 1948, né? Na tradução literal, Casei com um Homem Morto. No Brasil, o livro foi lançado com o nome de Casei-me com um Morto, porém, não sei se só no Brasil também, ou só em Portugal, o livro chegou a ser lançado depois como A Intrusa mesmo. Né? Eu cheguei até a pesquisar na internet e encontrei sebos virtuais que vendem o livro A Intrusa, está escrito na capa, William Irish. Quer dizer que algumas edições ou publicações ou relançamentos usaram esse título. Não sei se por causa da novela, inclusive, depois da novela, né? A novela foi em 67, né? Outras edições usam o título Casei-me com um Morto, mas é a mesma história. E aí, pesquisando também na internet, espero que esteja certo, porque a internet, a gente sabe que às vezes, dependendo de onde você pesquisa, é um faroeste, né? Um safari. Mas enfim, eu não li o livro. Mas de acordo com uma sinopse que eu encontrei na internet, qual que é a história do livro do William Irish? A história de uma moça chamada Helen, que está grávida de 8 meses, e entra num trem para fazer uma viagem de trem, acho que indo para São Francisco, se eu não me engano, né, nos Estados Unidos. E na cabine, né, do trem, ela conhece um casal casado, né, e tal. E aí acontece um desastre de trem, o casal morre. Ela acorda no hospital já com o filho parido, quer dizer que ela desmaia no acidente e tem a criança, dá à luz no trem, no acidente de trem. E quando ela acorda, a criança já nasceu, né, porque ela estava grávida de 8 meses. E ela é confundida com a namorada do morto, que é de uma família rica, é acolhida por essa família rica, então resolve fazer o jogo e se faz passar pela morta para poder criar sua filha com conforto. Ou seja, a história é exatamente a mesma que o Geraldo Vietri teria usado na novela Intrusa de 67, e como estamos vendo, é exatamente a mesma que o Cassiano Gabus Mendes usa em Plumas e Paetês. Mas nada disso importa, né? Como se sabe, muitas novelas brasileiras, até hoje, né? Mas acho que antigamente, né, nos anos 60, 70 e até em alguns momentos dos 80, as inspirações principais para as novelas brasileiras eram romances, né, da literatura mundial, principalmente americana, cinema, também filmes do cinema mundial, principalmente americano, e só, né? A partir dos anos 90 e principalmente a partir dos anos 2000, a gente passa a ter um outro concorrente nessa inspiração, que são as séries, né? As séries de TV, as sitcoms e séries, enfim, principalmente americanas. Em todos os casos, principalmente americana, né? Como a gente vê como a cultura, o que a gente chamaria de norte-americana ou estadunidense, né? Ela dominou mesmo. A partir da segunda metade do século XX, os Estados Unidos conseguiram dominar culturalmente e, consequentemente, politicamente, financeiramente, o resto do mundo, né? E hoje a gente está assistindo a um império contra-ataca, né? Aliás, falando nisso, numa cena de Plumas e Paetês tinha um cartaz do filme no Center 3, mas já vou falar disso. O império está contra-atacando, né? Na figura do novo velho presidente dos Estados Unidos, né? Enfim, mas a gente não vai falar de política, porque senão a gente fica aqui até o ano 3000. De qualquer maneira, o Cassiano, ninguém nunca falou muito isso, ninguém se preocupou que Plumas e Paetês era parecido com a Intrusa ou com o livro do William Irish, nada disso interessa. Eu só comentei isso tudo para a gente contextualizar um pouco, né? Muito que bem. O que mais que a gente pode dizer? Vale dizer que eu fui pesquisar também no livro Dicionário da Globo, aquele grandão que às vezes eu uso aqui, e fiquei chocado porque a sinopse lá está completamente equivocada, né? Eles simplesmente dizem Roseli, Elizabeth Savala, sofre um acidente de carro, não sei o quê, e assume a identidade de Marcela, a morta. Quer dizer, eles bagunçaram o coreto. Que na verdade, pelo que consta, e a gente vai ver na reprise daqui a pouco, a Marcela chama Marcela mesmo. É que ela usava o nome de Roseli para ser dançarina de uma boate de striptease, que foi quando ela conheceu, ano passado, né? Quando ela conheceu o personagem José Wilker. Acho que a gente ainda vai ver isso acontecendo. Então ela chama Marcela mesmo, né? Só que ela usava o nome de Roseli. O dicionário da Globo, alucinadamente, trocou as bolas e afirma que Roseli Savala assume a identidade de Marcela. Mas ela não assume a identidade de Marcela, ela é Marcela, né? Ela está assumindo a identidade, não é nem a identidade, né? Ela está assumindo o lugar da Júlia, da amiga dela que morreu. Mas ela nem diz que chama Júlia, né? Ela chama Marcela. Muito que bem. Então eu nem vou citar o dicionário da Globo porque a sinopse dele estava muito bagunçada. Então vamos continuar. O que mais podemos falar já sobre Plumas e Paetês?
Ah, sim, eu falei do acidente da Marcela no final do capítulo 2, né, do carro, então vamos comentar o acidente rapidamente. O que vocês acharam desse acidente? Bom, foi foi um acidente para lá de trash, né, em termos de produção. Não deu para entender muito bem por que, que o Osmar bagunçou o carro daquele jeito, aquela hora, né? Quando estava deslizando. Ah, sabe que agora me caiu a ficha? Será que foi porque... Gente, eu tô falando aqui um monte de coisa, tem um monte de spoiler aqui, mas vocês sabem disso, né? Então quem não assistiu as 2 primeiras semanas de Plumas e Paetês, ou mesmo não quer saber coisas que acontecem no final, não veja esse vídeo, né? Mas enfim, a gente tem que falar porque não tem jeito, né? Tem que botar o dedo na ferida. Num capítulo... Eu assisti só as 2 primeiras semanas da novela, que é o que tem até agora, né? Já que entra por semana na Globoplay, né? Tá no Vivo e vai entrando na Globoplay por semana. A personagem da Neuza Amaral revelou no capítulo 10, se eu não me engano, que o filho Osmar, o Stepan Ercecia, sofria de epilepsia. Agora que caiu minha ficha, eu não tinha pensado nisso, eu tive esse insight agora gravando o programa. Será que é por isso que ele bateu o carro? Porque ele teve um ataque epilético e dormiu, meio que dormiu, e por isso que ele deslizou daquele jeito e foi parar em cima de uma árvore? Porque na cena do acidente a gente não entende por que ele está fazendo aquilo. Tem 2 carros, né, na pista e ele quer ultrapassar os 2, parece. Ele fica dançando atrás dos 2 carros e vai parar, acaba derrapando, sai da estrada e bate numa árvore. Será que eles vão justificar que ele teve uma crise de epilepsia? Pode ser, não sei. De qualquer forma, foi super trash esse acidente, aquele sangue vampiresco que caía da boca do Stepan Ercecia, principalmente. Falei, gente, a novela é vamp, então, né? A novela de vampiro, porque o sangue da boca era super vampiresco, né? Os ferimentos e sangues das 2 atrizes estavam bons, mas o do Osmar estava assim, surrealista, né? Tava tão trash quanto o sangue que cai da boca do Otacílio, Paulo José, quando morre no primeiro capítulo da minissérie Labirinto, de Gilberto Braga. Mas enfim, voltamos para Plumas e Paetês. O acidente foi super trash, e a gente não tá falando de Gilberto Braga, tá falando de Cassiano Gabus Mendes. E teve uma coisa boa no acidente. A explicação de por que a Marcela vai ser confundida com a Júlia foi bem feita, né? A Marcela caiu do carro, tenta acudir os amigos, tira a Júlia do carro, vê que ela tá morta, não tá fazendo, deixa ela na grama e senta do lado do Osmar para reanimá-lo e acaba desmaiando ali também, abraçada nele. Por isso que quando ela é resgatada pelos médicos, eles vão concluir que ela tava, que o casal era o casal que estava sentado no banco da frente, né? Enfim. Mas novela do Cassiano Gabus Mendes. Eu devo confessar que eu tava com muita preguiça de ver Plumas e Paetês. Por quê? Porque em 2023 foi um ano que eu assisti 2 novelas do Cassiano na sequência. Locomotivas e depois Elas por Elas, a primeira versão, claro. E eu fiquei muito frustrado, decepcionado com essas 2 novelas. Achei as novelas fracas, no geral, né? Locomotivas, eu gosto da novela por vários aspectos, principalmente estéticos, né? Acho uma novela bonita, adoro a moda da época, cabelos, figurinos, cenários, atores, as músicas. Mas a história é chata, é fraca, né? A história de Locomotivas é fraca. Ela é inverossímil e não convence em muitos aspectos, né? Eu ainda vou gravar um vídeo só sobre Locomotivas, ainda não fiz isso. Mas é uma novela que eu acho frágil, né? De uma estrutura frágil. Então é uma novela que podia ser muito mais curta, né? Porque ela enche o saco muito rapidamente. Agora, Elas por Elas eu achei pior ainda, né? Elas por Elas também eu gostava de ver a moda, o figurino, os cenários, as pessoas, os atores, as músicas, mas a história é fraca demais também e é inverossímil em vários aspectos, muitas coisas são forçadas. Enfim, eu achei Locomotivas um tanto quanto chata e Elas por Elas eu achei quase insuportável. Veja, eu estou falando da primeira versão, não estou nem falando da segunda. Imagina, a segunda, então... Mas a primeira... Um defeito grave pra mim de Elas por Elas, versão 1, é todo o núcleo do Mário Fofoca, né? Que eu odiava aquilo, achava aquilo sem graça, horrível, uma coisa histérica, a Cristina Tornone gritando sem parar. Mas enfim, por causa disso, quando eu acabei Elas por Elas, depois de ver Locomotivas Elas por Elas, eu falei assim, nossa, eu não vejo mais novela do Cassiano Gabus Mendes inteira. Mesmo porque eu já tinha visto Brega Chic no Viva, quando passava, na época da pandemia, e na época nem tinha Globoplay, eu assistia na íntegra todo dia, né? Na hora que passava. Eu já tinha achado o Brega Chic também decepcionante. Então eu cheguei à conclusão que eu não gosto do estilo do Cassiano, né? Porque não me agrada. Então eu fui ver agora pro Plumas e Paetês meio que pra, assim, ver o começo. Mas não é que eu tô gostando, eu tô passado com isso, né? Quem sabe eu vou gostar da novela inteira, não sei. E vamos ver também como vai ser essa mudança quando o Cassiano sair da novela e quem entra é o Silvio de Abreu. Aliás, sobre essa história, a gente vai ler aqui o livro Autores, onde o Silvio de Abreu conta o que aconteceu na época.
Então o Silvio fala aqui, foi outra história de Hollywood na minha vida. Eu estava no último dia de filmagem do filme Mulher Objeto, né, que ele estava filmando, ainda em 1980, olha o que ele fala. Guardem essa data, ele fala aqui, ainda em 1980. Cassiano Gabus Mendes, que estava escrevendo a novela Plumas e Paetês, teve um infarto. As pessoas escreviam novelas sozinhas na época. Afastado, Cassiano disse à direção da Globo: quero que aquele rapaz que escrevia Pecado Rasgado continue escrevendo a novela. Mário Lúcio Vaz, assessor do Borjalo na época, né, executivos da Globo, foi me buscar na filmagem. A sorte é que eu estava acabando o filme naquele dia. Se tivesse mais uma semana de filmagem, eu não poderia aceitar. Foi muito gratificante descobrir que o Cassiano tinha assistido a Pecado Rasgado e gostava do meu trabalho. Porque o Cassiano estava doido já, né? Pelo jeito. Porque para gostar de Pecado Rasgado... Mas depois a gente fala disso. Apesar de ele também achar que a direção não combinava com o texto, né? De Pecado Rasgado. Cassiano não me conhecia pessoalmente e sua indicação foi unicamente profissional, o que me deixou muito orgulhoso e confiante. Assumi Plumas no capítulo 103. Olha o que ele fala. Com uma curiosidade, nunca tinha assistido sequer a um capítulo da novela. Apesar de admirar demais o trabalho de Cassiano, estava muito ocupado dirigindo o filme sem tempo para ver a novela. Nem sabia do que se tratava a história, quais eram os personagens, nada. E tinha que escrever e mandar para a emissora pelo menos 6 capítulos até o fim de semana, porque a produção estava parada. Como você conseguiu se inteirar da história? Pergunta o livro. Pedi para me mandar os 102 capítulos que Cassiano havia escrito e passei um fim de semana trabalhando com a ajuda da minha mulher. Eu lia um capítulo, ela lia outro e me contava a trama. Lemos os 102 capítulos num fim de semana. Comecei a escrever na segunda-feira. Na quinta-feira mandei 6 capítulos para a Globo. As gravações recomeçaram, a novela subiu de audiência e foi um grande sucesso. Plumas e Paetês acabou com mais de 190 capítulos. Bom, é muito engraçado porque o Silvio conta essa história com riqueza de detalhes, né? Dizendo que ele assumiu a novela ainda em 80, no capítulo 103. Portanto, ele teria escrito a segunda metade da novela, já que a novela foi espichada e teve quase 200 capítulos. Porém, de acordo com o site Teledramaturgia do meu amigo e colega Nilson Xavier, e também de acordo com várias outras matérias jornalísticas que existem na internet, de veículos, digamos, idôneos, o infarte de Cassiano Gabus Mendes aconteceu no dia 13 de janeiro de 81. Então, quando o Silvio entrou na jogada, não era 80, era 81. E mais, ele não assumiu no capítulo 103, ele teria assumido no 138. Claro, porque se a novela estreou em 8 de setembro, no começo de 81, ela já estava bem depois do 100, né? Não estava no 100 ainda, já tinha passado do 100. Estava no 138, né? Então ele teria escrito os 42 capítulos finais, que na verdade acabaram se transformando em 53. Bom, enfim, o resto é silêncio. De qualquer maneira, o que a gente sabe é, concretamente, Cassiano Gabus Mendes escreveu mais da metade da novela, saiu e não voltou para aquela novela, e o Silvio de Abreu tomou conta até o final. Então, o que me deixa muito curioso também é descobrir se quando o Silvio assume, a gente consegue detectar um pouco do tom do Silvio, que é um tom, em alguns momentos, parecidos com o Cassiano, né, nas novelas, mas tem um outro charme a mais, que é a coisa do humor escrachado, as citações... É mais irreverente, né? O Cassiano ele era mais careta do ponto de vista narrativo, né? Bom, vamos então esperar até lá, mas vai demorar, né? Porque ainda estou no capítulo 12. Bom, a gente falou dos autores, vamos falar do elenco agora, dos atores e atrizes da novela. Então vamos lá, vamos comentar rapidamente um por um, porque o elenco é lindo e maravilhoso. Elizabeth Savala. Bom, a Savala não é tão linda nem tão maravilhosa, né? Tão apática, né? Eu acho que ela introjetou tanto a Marcela nessa fase hospitalar do começo da história que ela tá meio dopada ainda, né? Tanto é que no capítulo 10, quando ela tá chegando no prédio das modelos com a Silva Salgado, vocês repararam que ela errou? Ela chamou a Melina de Marcela, que é o nome dela, né? E ninguém fez nada, né? A Melina não reagiu e nem a equipe. Não mandaram gravar de novo a cena? Olha a loucura. A Melina fala pra ela, Marcela, você tá se sentindo mal? Meu pai tem que saber disso, você tem que fazer exame, tem que ir no médico. Ela fala, não Marcela, eu não quero isso, Marcela. Ela fala uma vez, né? Não quero nada disso, Marcela, por favor. Aí a Melina ficou assim, né? Tipo, não falou nada. Será que a Silva Salgado também não percebeu que a Savala falou Marcela em vez de Melina? Bom, Savala por enquanto está apática, espero que ela acorde para a vida, afinal ela é protagonista da novela. Falando nas protagonistas, né, as 4 modelos... Bom, a protagonista é a Savala, mas existe um núcleo também muito central que movimenta, que são as 4 modelos, né? Mila Moreira, Maria Cláudia, Lúcia Alves e a Sura Berdichevsky, que moram no prédio, né, mas não com elas. Eu me lembro que na época de 80, 81, ou talvez 83, já não sei mais,
Eu amava essas mulheres, né? Achava elas lindas, maravilhosas, acho que eu queria ser elas, né? Não sei qual que eu queria ser mais, né? Mas eu acho que eu já queria ser elas. Acho que o que eu queria ser, eu acho que o que eu queria ser mesmo é a Veroca. Quem não queria ser a Veroca, né? Uma pessoa que faz tudo que tem vontade, só tem prazer, hedonista, linda, maravilhosa, não tá nem aí pra nada, né? Enfim, uma personagem politicamente incorreta, né? Para os dias de hoje, inclusive. Mas enfim, gosto desse núcleo das modelos, elas estão todas maravilhosas. Vale dizer que a Mila Moreira era a única que tinha sido modelo mesmo, né? Ela vinha de uma carreira bem sucedida como modelo, estreou como atriz em Marrom Glacê do Cassiano Gabus Mendes e voltava então em Plumas e Paetês. Mas as outras não eram modelos, né? A Lúcia Alves, Maria Cláudia e Sura Berdichevsky nunca tinham sido modelos, né? Então eu acho muito interessante como na época as novelas, dependendo do tipo de personagem, as profissões de cada personagem, o ator ou atriz que era escalado ia compor um tipo, né? Se fosse nos anos 90, a partir dos anos 90, esse núcleo, se fosse feito por Plumas e Paetês, como foi feito até o remake, né? Mas sei lá, que não tinha muito Plumas e Paetês lá, era mais Tititi, né? Mas se fosse hoje, iam chamar modelos para fazer, as modelos, né? Modelo para fazer modelo, né? Quer dizer, porque hoje a gente quase não tem mais a composição de tipos, né? E na época você ainda tinha. Então é interessante ver o trabalho dessas quatro. A Mila, tudo bem, que já era modelo, mas a Lúcia Alves, a Sura Berdichevsky, a Maria Cláudia, caracterizadas como modelos na época, como eram as modelos daquele momento, né? E eu acho que é bem incrível, inclusive. Estou gostando muito delas. Gosto muito da Neuza. Bom, adoro a Neuza Amaral, né? E ela tá ótima como Bruna, né? A sinistra Bruna, né? Que é a antagonista da Marcela. Muito legal. José Léo Goy tá ótimo. Aliás, eu adoro a velha guarda, né? Lídia Matos, adoro essa atriz, fazendo a assessora da Rebeca. Moná Delassie e Mário Lago, né? Um casal hilário. Aliás, um casal que na história, né? Eles casaram tarde e tiveram filha tarde, né? Porque o Mário Lago já tinha uns 65. Quantos anos tem a filha? 20, que é a Angelina Muniz, né? Enfim, teve filha tarde. Da velha guarda também vale citar Eva Vilma, que tá ótima em sua primeira novela na Globo. Paulo Goulart, sempre maravilhoso, mas ele tá ótimo. A Miriam Pérsia, muito bem, também fazendo a italiana. Né? Gosto muito desse núcleo, digamos, idoso. E o trio de Dancing Days, né? Porque tem um apartamento lá no prédio que é uma loucura, né? O Birajara de Dancing Days casou com a Emília de Dancing Days e tiveram uma filha, Inês de Dancing Days, né? Porque o trio ali veio tudo de Dancing Days, né? Cleide Bloch, Ari Fontoura e Sura Berdichevsky. É engraçado essa mistura deles, né? Que mais? Paulo Guarnieri, que eu acho bom em todos os sentidos, ótimo em todos os sentidos, se é que vocês me entendem. Eu já falei um pouco disso no vídeo de Pompom Beijo Beijo, há uns anos atrás. Paulo Guarnieri estreava na Globo e vinha de sucesso no cinema do filme Amor Bandido, né, que é um filme policial, né, com algumas cenas de nudez bem interessante. E lá ele fazia par romântico com a Cristina Axé, que em Plumas e Paetês é a Júlia no começo. Aliás, eu adoro Cristina Axé e Stepan Ercecian. Achei esse casal tão bonitinho, né? Pena que eles morrem logo no segundo, né? Mas é um casal muito legal, muito bonitinho esse casal, né? Podia ter cenas de flashback deles, né? Mas não tem. Enfim, quem mais que tá bem? O elenco é Mário Gomes, lindo, porém apático. Solange Teodoro, uma atriz interessante, que depois sumiu, né? Mas enfim, ela tá bem. Quem mais que a gente pode citar? A Elisângela eu acho meio sem sal, né? Principalmente nessa novela. E essa coisa dela cantar, acho que é porque a própria Elisângela tinha uma carreira, esboçou, né, uma carreira de cantora ali no final dos anos 70, né? E aí no começo dos 80 tentaram aproveitar isso na novela, mas essa parte eu acho bem sofrível. Silva Salgado também. Cadê o Edson Celular? Ele ainda não entrou na novela, né? Não tem o nome dele na abertura, mas ele vai entrar depois fazendo o papel de Curlan. Eu tô curioso para saber o que é Curlan. Eu acho que ele é um estrangeiro, né, que vem ser modelo, porque inclusive o Edson, que tem olhos claros, mas o cabelo dele sempre foi escuro, né? Ele tá com o cabelo pintado de loiro, né? Eu quero ver o Celular e loiro nessa novela, cadê? Enfim. Acho que de elenco é isso que a gente pode citar, né? Ah, faltou falar uma coisa de elenco. Descobri também, acho que no site do Nilson Xavier, que o Nestor de Montemar, que faz o padre Clodovil, esse papel era pro Laerte Morrone. Né? E aí eu acho engraçado porque são as bichas do Cassiano, né? No sentido de que em Marrom Glacê o Nestor de Montemar fazia o Pierre, o cozinheiro super gay afeminado, né? E o Laerte Morrone fazia o Valdomiro, que era o chefe lá dos garçons, né? O maître, que não era gay, eu acho, né? Porque ele inclusive se apaixonava por outras mulheres, não sei o quê, mas a atuação dele era extremamente atacada, né? Parecia uma bicha louca.
Tanto que na época o jornal Lampião da Esquina, famoso jornal, na época de Marrom Glacé, né? Famoso jornal carioca chefiado pelo Agnaldo Silva, que na época ainda não era novelista, né? Que era um jornal gay, né, o primeiro jornal oficialmente gay do Brasil, fez uma matéria atacando o pau em Marrom Glacé, dizendo que estereotipava os personagens gays e citando o Valdomiro e o Pierre como bichas loucas, né, porque o Valdomiro dava muito chilique, parecia uma bicha, né. É curioso saber, então, que na novela seguinte do Cassiano, o próprio Laerte estava escalado para fazer o padre Clodovil, que provavelmente ele faria também super atacado, mas aí ele não fez a novela por enfermidade também, e quem entrou no lugar dele foi o Nestor de Montemar, que também acabou fazendo o padre, que é um padre também louquíssimo, né? Aliás, vamos ver qual é a história do padre, eu não sei, mas eu acho que o padre é falso também, porque não parece um padre verdadeiro, deve ser um falso padre, né? Um fake padre. Vale citar ainda que o Nestor de Montemar e o Mário Gomes, contracenando numa das primeiras cenas da dupla, foi muito engraçado, porque os dois atores já tinham contracenado num filme gay, que é O Sexo das Bonecas, de 1974, dirigido pelo Carlos Imperial, que é baseado na famosa peça teatral Greta Garbo, Quem Diria, Acabou no Irajá, que o Raul Cortez montou em vários momentos, com grande sucesso. E aí, no filme, o Nestor de Montemar faz o papel do Pedro, né, que é uma bicha que gosta de se montar como Greta Garbo, né, e quer que chamem ela de Greta Garbo, né, nos momentos do amor. E aí ele se apaixona por um jovem caipirão que está chegando no Rio de Janeiro, que é interpretado pelo Mário Gomes, leva ele para casa e quer transformar ele num namorado, né? Mas o rapaz hesita, né, nas investidas da bicha. Então esse filme, que não é muito bom, mas é um tanto quanto pitoresco, embora não seja de tão boa qualidade, é interessante essa interação do Mário Gomes com o Nestor de Montemar, e 6 anos depois eles estariam contracenando, pelo menos em algumas cenas aí, de Plumas e Paetês. Acho que tá bom de elenco. Esqueci alguém? Espero que não. Bom, outro charme das novelas do Cassiano são as locações externas na cidade de São Paulo, né? Externas e internas, em lugares públicos, como shoppings. Então, nesses primeiros capítulos de Plumas e Paetês, aliás, a novela já começa, né, com um truque de câmera muito interessante, com o céu e o sol, o dia nascendo, né, e a cidade de São Paulo e tal, não sei o quê. Então, eu gosto muito, né? O Cassiano Gabus Mendes, que era paulista, ele, nas primeiras novelas dele na Globo, as novelas eram ambientadas no Rio, né? Anjo Mal, Locomotivas, Te Contei, Marrom Glacé. A partir de Plumas e Paetês, ele começa a fazer novelas em São Paulo. Acho que Champagne é que é no Rio também, mas tirando Que Rei Sou Eu é em Avilã. Mas tirando essas duas novelas, as outras são todas em São Paulo, né? Depois de Plumas e Paetês. Elas por Elas, Tititi, Brega e Chique, Meu Bem Meu Mal, Mapa da Mina, que foi a última. Então, em Elas por Elas, a gente tinha esse charme também da cidade de São Paulo. Isso era uma das coisas que me segurava na novela, né? Porque as cenas externas eram muito interessantes. Em Plumas e Paetês, em 2 semanas de novela, a gente já viu várias coisas legais, né? Por exemplo, a Solange Teodoro indo no Center 3, que existe até hoje na Paulista, né? E, nossa, me deu uma nostalgia, porque eu cheguei a pegar essa época do Center 3, onde o cinema tinha o Bristol, né? Que era uma sala no Center 3, e o Liberty, eram 2 salas. Mas não era como o Cinemark hoje em dia, que é um monte de sala igual, parece uma caixa de sapato, parece uma lanchonete, né? Não. Era exatamente daquele jeito que a gente vê na novela. Aqueles cartazões com aqueles cards, né? Com os filmes que passavam. E aí eu adorei. Ela foi lá e tinha o Império Contra-Ataca, que estava em cartaz na época, segundo o filme da saga Star Wars. Inclusive, quando a saga foi relançada nos cinemas em 97, eu assisti no Bristol a saga, o Guerra nas Estrelas, Império Contra-Ataca e Retorno de Jedi. Então, foi muito engraçado vê-la lá com esse cartaz. E depois ela parou diante de um cartaz que eu fiquei chocado, né? Que é um filme chamado Demônio com Cara de Anjo, com Mia Farrow. Só que esse filme é velho, né? Ele é de 77, estava em cartaz em 80, coisa estranha, né? Enfim. Também vimos o Shopping Guatemi, numa cena que a Mila Moreira e a Maria Cláudia estão passeando, no tempo que o Shopping Guatemi era um pouco mais acessível, né? Porque hoje virou um negócio assim que para espirrar lá dentro você paga $1 milhão, né? Mas na época o Shopping Guatemi não era tão chique nem tão elitizado, né? Embora fosse bonito e glamuroso, claro. Também vimos a Brunella, que no Elas por Elas a gente tem a doceria Brunella. Na época de Elas por Elas, a Brunella tinha uma unidade perto do Shopping Ibirapuera, que é onde eles aparecem, o Cássio Gabus Mendes e a Thaís de Campos tomando sorvete. Já na época de Plumas e Paetês, eles usam a unidade da Brunella, que era na Avenida Sumaré. Claro, por quê? Porque inclusive eu fui lá na internet
a fachada dessa unidade como era na Sumaré, e é exatamente a fachada que a gente vê na novela, né? Num capítulo que a Lúcia Alves estava lá tomando sorvete e ela começa a paquerar o Heraldo Galvão, né? O irmão do Fábio Júnior, na vida real. Então, claro que eles ambientaram nessa Brunella. Por quê? Porque os personagens que moram naquele prédio moram num prédio no bairro do Sumaré, né? Inclusive, quando eu vi a fachada do prédio, eu falei, nossa, eu já vi esse prédio em algum lugar. E aí eu fui olhar também na internet com o endereço, né? Que tá no site do Nilson também o endereço. E aí eu achei o prédio no Google Maps, falei, gente, eu já passei tanto na frente desse prédio, né? Mas faz tempo que eu não passo por aqueles lados, né? Mas eu já passei muito ali. Eu nem imaginava que aquele tinha sido o prédio de Plumas e Paetês, né? Então tem várias cenas legais de São Paulo, isso é um grande charme, um grande trunfo. E a partir dali ia ser uma tônica das novelas da Sete, claro, as que se passassem em São Paulo, né? O Silvio de Abreu vai pegar muito esse gancho também, né? Então as novelas dele no horário da Sete vão ter esse pique de São Paulo, da São Paulo verdadeira, né? Cenas externas. Então Jogo da Vida, Guerra dos Sexos, Vereda Tropical, que é do Carlos Lombardi, mas o Silvio de Abreu ajudou, Cambalacho, Sassaricando, Rainha da Sucata, né? Que já é às 8, mas tudo bem. Então, quer dizer, essa Plumas e Paetês meio que abre mesmo a década de 80 num certo estilo de novela da Sete na Globo da época. Enfim, para encerrar, vamos falar da trilha sonora. Muita gente pede para eu comentar as trilhas das novelas, coisa que eu não faço mais tão comumente como eu fazia antigamente. Mas no Plumas e Paetês eu vou fazer, que tem uma capa muito bonita. Inclusive a capa foi lançada com um papel diferente, né? Quem tem esse disco, passa a mão. É sinestésico. É diferente essa capa. Ela é um papelão meio, tem uma espécie de verniz em cima. Ela é diferentona. Ela não é igual o comum dos discos da época. Uma boa, né? Tem a sonora original das novelas, muito bonita. E aqui, inclusive, eles põem o elenco numa ordem completamente caótica, né? Novela de Cassiano Gabus Mendes. Aí tá, elenco: Cleide Blot, Ari Fontoura, Sura Berdichevski, José Wilker, Lúcia Alves, Elizabeth Savala, Mila Moreira, Paulo Goulart, Miriam Pessia, John Herbert, Elisângela, Heraldo, não tem o Galvão, José Leogói, Neuza Amaral, Cláudio Márcio, Silvia Salgado, Mário Lago, Mona Delassi, que é Mona Delassi, né? Tiraram o H, ficou Mona. Angelina Muniz, Eva Vilma, Paulo Guarnieri, Lídia Matos, Heloísa Mafalda, Felipe Caroni. Felipe Caroni tá no disco e não tá na abertura da novela. Maria Cláudia, Solange Teodoro, Mário Gomes, Laerte Morrone. Quer dizer que o nome dele entrou aqui, mas não entrou lá porque lá quem faz é o Nestor de Montemar. Walter Stewart, Marcelo André. Quem é Marcelo André? Sonoplastia de Paulo Ribeiro. Vale dizer que, bom, essa coisa do Laerte Morrone é igual ao disco de Dancing Days, né? Que tá escrito Norma Bengel como Yolanda, né? Bom, as músicas são maravilhosas. Essa trilha é bem MPB, pop MPB da época, bem legal, bem gostosa. Nosso Estranho Amor, com Marina e Caetano. Nova Manhã, 14 Bis, Quem Tem a Viola, Boca Livre, tudo músicas maravilhosas. Quero, com Cláudio Nucci, que era do Boca Livre, né, também. Aí vem as minhas preferidas da trilha, uma atrás da outra. Minhas 3 músicas preferidas dessa trilha são De Onde Vem, Seja Lá Quem For, meu amor, vem. De Onde Vem? Com a banda Black Hill, banda maravilhosa. Eu já comentei aqui, porque em Locomotivas, a música de abertura, Maria Fumaça, é da banda Black Hill, instrumental, né? Semente do Amor, com a Cor do Som, banda que eu amo, já amava na época, continuo amando, maravilhosa. Semente do Amor, que até agora tocou na novela só os riffs de guitarra do Armandinho, né, que era da banda. Mas a letra ainda não apareceu. E A Mesma Porta, com Gilson. A mesma porta, oh, que eu novamente vou bater. A mesma porta que se abria quando outras vezes eu partia. Gostaram? Essa é pra quem fala que eu tenho que continuar cantando. Espero que não pensem que eu tô igual a Elisângela em Plumas e Paetês. A Mesma Porta com Gilson, um grande compositor e cantor potiguar, né, do Rio Grande do Norte, e que tinha participado já da trilha de Marrom Glacé com Casinha Branca, né, a sua música mais famosa sempre, né? Mas eu gosto mais ainda de A Mesma Porta, acho essa música maravilhosa, na gravação do Gilson principalmente. Lado B, Preta por Ter, Robson Jorge e Lincoln Olivetti, que é uma música instrumental, né, tema da moda, que depois em Elas por Elas eles trariam a mesma coisa com Eva, né, um tema instrumental, que também era a primeira música do lado 2, né, então...
Meu amigo, meu herói, com Zizi Posse, música de Gilberto Gil. É bonita, mas meio chata. Fracasso, com Giliar. Chata. Aroma, música do Gilberto Gil com Lucinha Turnbull. Adoro essa música, acho maravilhosa. E principalmente nessa gravação da Lúcia Turnbull, amiga de Rita Lee, guitarrista, né? Tocou com a Rita no Tutti Frutti, etc. Melô de Amor, com Luiz Maurício, que todo mundo sabe que nada mais é do que Lulu Santos. Que eu acho legal essa música, né? Apesar que o Lulu tava meio verde ainda, né? Ele ia melhorar depois, quando ele estourava mesmo com o Lulu Santos. Aqui tá Luiz Maurício. Te Dei Demais, de Felipe Neto. Bom, essa letra, esse título já é bem sugestivo, né? Eu só sei que te dei demais. Eu acho que é o tema da Angelina Muniz, né? Pro Cláudio Março. E Plumas e Paetês, Ronaldo Rezedá, música composta por Eduardo Luzek e Luiz Carlos Góes. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Luiz Carlos Góes. Plumas e Paetês, gravada por Ronaldo Rezedá, também tentando repetir o sucesso de Marrom Glacé, que era a abertura da novela Interior do Cassiano. Quer dizer que a trilha tentou seguir a trilha de Marrom Glacé, né? E de Locomotivas, que tem Black Hill, enfim. Vale dizer também que a direção de produção desse disco foi do Guto Graçamelo e a pesquisa de repertório de Lulu dos Santos, o próprio. Quer dizer que ele está na trilha como Luiz Maurício e como pesquisador de repertório Lulu dos Santos. É a mesma pessoa. Essa história também é bem conhecida, né? O Lulu Santos já falou várias vezes. Ele trabalhava na Som Livre, ele trabalhava justamente na pesquisa de repertório das trilhas de novelas, mas ao mesmo tempo ele tentava emplacar as músicas dele nas trilhas e não conseguia nunca. Finalmente ele pediu para o João Araújo, pai do Cazuza e presidente da gravadora Som Livre, para inserir uma música dele em Plumas e Paetês pela 1000ª vez. João Araújo atendeu o pedido, colocou a música e no dia seguinte Lulu Santos foi demitido da Som Livre. Mas isso foi bom para ele, porque aí ele pôde se dedicar à carreira dele e logo em 81 ele estourou com Tesouros da Juventude na trilha de O Amor é Nosso, em 81, novela que sucedeu Plumas e Paetês no horário. Então tudo se encaixa. Então é isso, minha gente. Eu tô gostando muito de Plumas e Paetês. Eu juro que eu não esperava dizer isso. A última coisa que eu pensei que eu ia dizer aqui era isso, mas eu tô sendo sincero. Até agora eu tô curtindo muito Plumas e Paetês, tô bem envolvido, tô gostando muito. Resta saber até quando, né? Vou seguir em frente e vamos ver onde é que vai dar essa estrada de tijolos amarelos. Para onde vai, para onde vem, de onde vai, de onde vem. Seja lá quem for, meu amor, vem. Até a próxima. De onde vem, de onde vem.